Pronto. Agora vamos falar do capítulo 5 de Esdras, tá? Então, assim, na aula de hoje a gente falou de lugares geométricos nesse primeiro momento, né? Da ideia principal do lugar geométrico, que é a circunferência, vimos a esfera e vimos esse exemplo aí de que um segmento interceptado por um plano que corta bem no ponto médio, todas as distâncias do plano aos pontos são a mesma. Então, o lugar geométrico que realiza essa propriedade é um plano, certo? Então, vamos agora falar um pouquinho de diedros. Diedros, que assim, esse livro é bem extenso, né? Tem muito conteúdo, e nós não temos tempo, é meio quase impraticável a gente ver tudo. Então, a gente tem que selecionar as partes mais importantes, né? Para poder, pelo menos, discutir, assim, os pontos mais importantes da disciplina, certo? Reforçando, amanhã os monitores vão fazer com vocês alguma atividade referente àquela que eu passei, as questões resolvidas. Então, assim. O horário amanhã vai ser qual, professor? Como? O horário. Não, o costume, eu não sei se ficou estabelecido nas disciplinas, mas como eu fiz na minha primeira disciplina com a turma, eu fico hoje à noite, amanhã de manhã, e os tutores farão com vocês atividade amanhã à tarde. Aí, assim, atividade, no caso, eles vão resolver junto com vocês aquelas exercícios resolvidos, tirar dúvidas ali. Eu espero que vocês tenham dado uma olhada, né? Pelo menos visualizado as soluções para tentar entender o máximo possível. Tentar entender aqueles exercícios. A atividade é essa. Tanto é que eu não pedi para entregar. Porque como são exercícios resolvidos, não faz muito sentido você mandar para mim. Certo? Vai ter uma próxima rodada que eu vou passar algumas questões, né? Não são muitas. Vou passar algumas questões aí nessa rodada de questões que eu vou passar, próxima semana, aí eu vou querer receber. Mas esse de amanhã não. Isso é para vocês discutirem com os tutores como é que são as resoluções daquelas questões, certo? Se o tutor tiver como fazer todas as questões, melhor, melhor ainda. Se não puder, ele vai selecionar ali as mais importantes, tá? O link da sala? Não. Qual é o link da sala que se refere a dos tutores de amanhã? Ou está falando do Google Classroom? Um link para receber as atividades? Não, não tenho. Posso mandar, posso criar e mandar, porque fica mais prático para eu receber. É mais viável, entendeu? Se todos tiverem como enviar, porque assim, da minha experiência anterior, eu fiquei de receber as atividades, algumas eu não gostei da forma que eu recebi, né? Eu recebi muitas através do WhatsApp, fica ruim da gente fazer a conferência, porque lá no Classroom já fica separado. Cada aluno já tem lá seu local onde você enviou e tem até onde eu atribuí a nota, certo? O WhatsApp fica muito desorganizado. Você tem que baixar, fica aquele monte de. Muitas pessoas mandam sem identificação, então eu tenho que baixar o arquivo e ainda salvar com o nome, né? Porque o arquivo, às vezes, que é enviado não é salvo com o nome do aluno, fica muito bagunçado. Então, o certo seria enviar no Classroom. Se alguém tiver alguma dificuldade de mandar por lá, peça ajuda ao tutor para tentar enviar, certo? Eu vou mandar, eu vou criar a turma, certo? Eu vou criar e mando o link amanhã, tá bom? Como ainda não vou enviar a tarefa ainda amanhã, né? Porque amanhã vocês vão fazer as questões, eu devo colocar no grupo e dizer, olha, a classe 1 é esse, o link é esse, vocês acessam, e eu dou o prazo de mandar a atividade e vocês enviam por lá.
Bem, vindo aqui para os diedros, né? Vamos primeiro entender o que é a definição. O que é um diedro? Bem, então, vamos entender primeiro o seguinte, que um ângulo diedro, ou também chamado de ângulo diédrico, qualquer um desses três nomes, é a reunião de dois semiplanos de mesma origem, não contidos no mesmo plano. Vamos entender essa definição. Bem fácil de visualizar, se vocês olharem para a câmera aqui agora, imagine esse caderno. Certo? Imagine esse caderno, ele tem um plano aqui, um semiplano, certo? E outro semiplano aqui. Semiplano porque eu não estou estabelecendo ele continuando aqui desse lado, né? Só até a interseção. Então, imagine aqui que tem um semiplano, aqui um semiplano, e bem no meio tem uma interseção, que no caso é uma reta. Certo? Então, no caso aqui, a origem comum desses semiplanos é a aresta, né? Que a gente chama de aresta, são os lados do diedro. E os dois semiplanos são chamados de faces. Isso daqui já é o início da gente discutir mais adiante os poliedros. Certo? Os poliedros, como o nome mesmo já diz, vem da junção da palavra poli e edros. Já são muitos, muitos são figuras onde você vai encontrar muitas faces, muitas arestas, certo? São várias, além do que está aqui. Aqui é bem simples, porque são dois somente, a reunião de dois semiplanos, o nome é diedro. Então, imagina aqui esse semiplano alfa e beta, interceptado aqui pela reta R. Se você analisar, né, no caso aqui, alfa na anotação que está aqui, ó, alfa, R, beta, esse chapeuzinho aqui, é o ângulo, né, vamos dizer assim, a angulação formada por esse encontro, o plano alfa, a reta R em comum e o plano beta. Ele simplesmente é a união dos dois planos, alfa unido com beta. Então, é isso aqui. Juntou-se os dois planos. Aqui embaixo são notações alternativas. Né? Alfa R beta, alfa beta sem o chapéu, diedro alfa R beta, o diedro alfa R beta com chapéu, o diedro R. Faz aqui só para deixar claro que é o diedro formado através da reta R como origem. Você puxa um plano para um lado, um plano para o outro. Certo? Então, recapitulando, o diedros são simplesmente figuras formadas por reunião de dois semiplanos de mesma origem, não contidos no mesmo plano. O que ele está querendo dizer aqui, esses dois semiplanos não estão contidos no mesmo plano, certo? Até porque, se eles estivessem contidos no mesmo plano, eles não teriam essa configuração. Seriam semiplanos de um único plano. É importante a gente definir aqui alguns elementos, né? Entender o que é cada um elemento. Porque quando a gente for falar dos poliedros, você vai precisar saber o que é cada figura, o que são arestas, o que são os ângulos. As interseções. Então, todas as figuras vocês vão precisar ter uma ideia. Né? Alguém perguntou se as atividades terão prazo. Sim. Quando eu colocar as atividades, eu vou colocar o prazo. Interior e exterior do diedro. Isso aqui é mais visual, a gente precisa entender isso. Assim. Se você pensar, vou voltar aqui para essa figura, que eu usei aqui o caderno. Se você imaginar uma figura como essa, os semiplanos
tem com interseção essa reta aqui no meio, eles têm a característica de que eu posso analisar esse semiplano, um ponto que esteja aqui desse lado, ou um ponto que esteja aqui atrás. Mesma coisa desse outro semiplano, né? Ele pode estar aqui em cima, mas eu posso, no ponto de vista visual aqui, tentar localizar se ele está aqui ou se ele está aqui. Certo? Então, para fazer essa distinção, a gente define o que é a parte interior e o que é a parte exterior. Certo? Então, vamos lá. Quando você tem os dois semiplanos e coloca assim R alfa e R beta, que é assim, se aqui é o plano alfa, então quando ele escreve R alfa, ele está se referindo apenas a essa parte aqui. Essa parte aqui. O R beta, então seria a outra parte que complementa. R alfa e aqui R beta. Certo? Então, dados dois semiplanos R alfa e R beta distintos e não opostos, nós consideramos os semiplanos abertos que não contêm as respectivas origens. Então, ele considerou aqui o epsilon, essa letra aqui é um epsilon, 1 e epsilon 1 linha. O que significa isso? Ele vai pegar aqui no alfa uma parte interna, aqui, ou seja, nessa parte de dentro, e uma parte lá de fora, o lado oposto aqui, que é a parte externa. Usa a mesma letra com esse apóstrofo em cima. Do mesmo jeito, o epsilon 2 e o epsilon 2 linha. Então, você está com epsilon 1 com origem no plano R alfa e contendo o R beta. Certo? Epsilon 1 com origem no plano R alfa e contendo o R beta. Significa os semi-espaços abertos no seguinte sentido. Assim, eu vou considerar tudo isso aqui como uma parte interna. Então, ele está dizendo que o epsilon 1 com a origem R alfa e contendo o R beta. O epsilon 1' é o oposto ao epsilon 1, então a parte de fora. O epsilon 2 é a mesma coisa do epsilon 1. Então, com origem no plano R beta, começa aqui, e contendo R alfa. No seguinte sentido, ele está querendo dizer que a parte interna começa em um desses semiplanos e contempla tudo até o outro semiplano, assim, tudo que está aqui dentro. Se imaginar novamente a minha figura, a parte interna vai consistir de pegar esses dois lados aqui. Aqui o R alfa, o R beta, né? E os epsilon 1 e epsilon 2 linhas, a parte externa, a parte de trás. Então, é justamente o que está aqui. Quando ele designa de interior, ele chama de interior do diedro, alfa, beta, a interseção do epsilon 1 com epsilon 2. Ou seja, se você pegar tudo que está aqui dentro, certo? Tudo que está aqui dentro desse livro, vamos dizer assim, aberto, esse é meu caderno, toda essa parte de dentro aqui é a interseção entre epsilon 1 e epsilon 2. Então, a gente chama isso de interior. Ele diz o seguinte: o interior de um diedro é convexo. Não sei se vocês sabem o que é uma coisa convexa. Se é convexo, significa dizer que você pode ligar você pode ligar dois pontos por uma semirreta que esteja dentro do conjunto. Exemplo, essa parte aqui todinha, se você marcar um ponto aqui e um ponto aqui, eu posso ligar um segmento de reta e o segmento de reta está aqui dentro. Se eu colocar aqui um ponto desse lado e outro ponto aqui, você liga com um segmento de reta que está dentro do desenho. Então, se você colocar outro aqui e outro aqui, você liga para um segmento de reta que está dentro do desenho. E assim sucessivamente. Agora, se eu colocar um ponto lá atrás, e outro ponto aqui em cima do alfa, para essa reta passar lá para trás, ó, ela vai ter que furar aqui e sair da parte interna. Aí já não tem a convexidade. Então, assim, a parte interna é convexa nesse sentido. Qualquer dois pontos que você pega dentro da parte interna, você consegue ligar com um segmento de reta.
Se você pega dois pontos e liga para um segmento de reta, e o segmento de reta sai da sua figura, então ela deixa de ser convexa, certo? Então, esses pontos da parte do interior são chamados de pontos internos ao diedro, tá? A reunião de um diedro com seu interior é um setor diedral, ou diedro completo, também conhecido como diedro convexo, tá? E a parte exterior é aquela parte que é a parte que fica de fora, a região interna, então, a parte de trás, vamos dizer assim. Essa parte de trás aqui é y' e y'. E essa parte aqui, a gente diz que ela é côncava, certo? A reunião do diedro com seu exterior é também conhecida por diedro côncavo. Ou seja, que os pontos do exterior de um diedro são pontos externos. Significa assim, que essa parte de fora aqui são pontos externos do diedro. Tá? Vamos ver alguns exemplos de diedro para a gente encerrar daqui a pouco. Deixa eu ver só aqui até onde dá para ir hoje. Os tipos principais de diedros: congruência, bissetor, medida de um diedro. Tem algumas sessões que a gente tem que pular, né? Por questões de tempo. Impossível, o livro é muito extenso. Impossível a gente cobrir tudo em 4 finais de semana. Mesmo que fosse o dia inteiro. Mesmo que a gente tivesse passasse o dia inteiro falando aqui, não teria como a gente discutir tudo isso. Ele é muito extenso. Acho que eu vou fazer mais coisas de diedros para que amanhã a gente fale dos triedros, né? Como o nome mesmo sugere, você já deve imaginar, os triedros vão ter reunião de 3 semiplanos, né? Amanhã a gente vê um pouquinho sobre os triedros. Mas vamos ver aqui algumas coisas sobre os diedros, né? Os exemplos, algumas propriedades, algumas coisas importantes a respeito, tá? Um diedro nulo e diedro raso. Pode-se estender o conceito de diedro para se ter o diedro nulo cujas faces são coincidentes. Por exemplo, a gente tem uma reunião de 2 semiplanos que eu falei, né? Um semiplano assim, aí a interseção dele tem outro assim. Se esses semiplanos são coincidentes, ou seja, se essa face aqui coincidisse com essa, então estaria uma sobre a outra. Teria uma só. Nesse caso, a gente não teria. É como pegar esse livro aqui, esse caderninho que eu estou ilustrando desde o começo, não tenho duas faces, se eu fechar, tem uma só. Então, eles são as mesmas, são coincidentes. Então, isso aqui a gente chama de diedro nulo, certo? O diedro raso são faces que são de semiplanos opostos. Então, não tem um ângulo. O que significa isso? Eu fiz todos os desenhos com uma angulação assim, como se fosse um livrinho aberto. Vamos imaginar agora que eles estejam totalmente abertos, assim, ao ponto de fazer um ângulo de 180 graus. Por isso que o nome raso. Eu vou ilustrar mais uma vez com a figura no caderno, porque ele ilustra bem. Para você imaginar esse caderno, ele vai ser totalmente aberto. Diedro assim, se você abre totalmente, essas figuras ficam a um ângulo de 180 graus. Então ele perde aquela noção de junção de dois semiplanos. Então isso aqui parece um plano só.
certo? Esses são semiplanos opostos, então um vai para um lado, outro vai para o outro, e eles têm essa característica de que se os dois são opostos, nós poderíamos colocar os dois sobre o mesmo plano. Então, perde aquela noção de interseção entre dois semiplanos que tem aquela reta lá em comum. Essa que eu estava mostrando aqui, acho que a câmera fechou, não foi? Essa câmera está dando só problema. Acho que eu mostrei o desenho do caderno e a câmera fechou. E assim, se o diedro, se você colocar um caderno assim, como na figura lá, você tem um semiplano para um lado, um semiplano para o outro. O raso é como se tivesse colocado o caderno todo aberto, então significa dizer que você tem um semiplano apontando para um lado, um semiplano apontando para o outro, então aqui fazendo um ângulo de 180 graus, e é como se essa figura pudesse ser colocada em um plano só. Então eles não formam um diedro, porque não tem interseção assim, com dois lados fazendo, dois semiplanos fazendo uma angulação. Você perde a angulação. Certo? O que são seções de um diedro? Seções de um diedro. O nome seções vem de interseção. Você vem fazer interseções, claro que é de secção, na verdade, de seccionar. Mas isso gera uma interseção também. Quando a gente fala interseção no sentido, você pega uma figura e interceptar ela com um plano. Imagina você cortar aquela figura, né? A figura exatamente como está aí, esse desenho. Figura exatamente como está esse desenho. Imagina esse diedro que está aí, que é como se fosse um livrinho aberto, né? Esse meu cadernozinho aberto. Aí imagina você cortar na horizontal uma coisa que faça esse corte igualzinho que está essa figura, ou seja, uma coisa plana cortando aí esse desenho. O que vai acontecer é que ele vai seccionar, ou seja, vai ter uma secção na figura, e a interseção nesse corte vai gerar uma nova figura. Aí, que figura é essa? Aí é o que a gente chama de secção de um diedro, né? É a interseção do diedro com o plano secante à aresta. Você faz o corte e vai ver que figura gerou. Nesse nosso desenho aí, se você olhar, o que acontece? Eu cortei com esse plano e gerou esse desenhozinho aqui que eu estou pintando. Por que interseção? Porque ela está dentro do diedro, ou seja, está na parte interna, e faz parte desse plano, esse plano que eu interceptei. Então, essa interseção entre um plano e um diedro, certo? Uma seção do diedro é um ângulo plano, certo? Uma secção de um diedro é um ângulo plano. É só você imaginar o seguinte, essa figura que eu acabei de pintar aqui, se eu desenhar ela sozinha aqui, ó, ela é formada através desse desenho que tem essa angulação aqui, o ponto R. Esse ângulo aqui define bem como é que é essa figura da secção, certo? Aí uma coisa interessante, e simples até da gente visualizar, essa propriedade aí, ó. Essa propriedade que ele diz, duas seções paralelas de um diedro são congruentes. Sim, é fácil a gente imaginar isso, né? Se você passar um corte em cima do diedro e um corte embaixo, nesse mesmo diedro, as figuras que vão gerar são as mesmas. Então, elas são congruentes. Imagina aí, você pegar... Vamos imaginar, você quando você vai fatiar uma coisa na cozinha, você pega uma faca, se o que você vai cortar lá tem um formato semelhante a esses diedros, quando você corta, o que você obtém nesse corte, tanto em cima quanto embaixo, é a mesma coisa. Certo? Se você vai fatiar um pão, por exemplo, corta um pão, você tem uma seção ali em cima, aí esse pão você corta mais embaixo um pouco, ele vai ter
uma seção embaixo, e no caso as seções são semelhantes. É como se você fosse imaginar as fatias de um pão. Pega um pão que você corta em várias fatias. Evidentemente, também um bolo, né? Qualquer figura que você imagine que seja interseção de dois planos, quando você corta paralelamente, então essas seções diedrais, né, são congruentes, ou seja, essas seções são paralelas, então elas são congruentes. É diferente se você cortar transversalmente, certo? Assim, uma paralela com uma transversal não dá igual. Você tem que cortar as duas na mesma angulação, né? Ah, eu cortei transversalmente. Mas se você cortar uma transversalmente, a outra transversal também tem que ter uma relação de paralelismo. Senão, ficaria uma paralela e uma transversal. Então, uma paralela e uma transversal, eles não vão ter o mesmo seção. Certo? O que é uma secção normal, certo? Ou secção reta? O que é isso? É bem fácil esse conceito. É só se imaginar o seguinte, que quando você corta, certo? Seção reta normal de um diedro é uma seção cujo plano é perpendicular à aresta do diedro. Ou seja, você fez o seguinte, olha exatamente esse desenho, não precisa nem fazer outro. O desenho ele já vem bem claro. Você fez o corte, certo? Você fez o corte aqui, né, da seção, com esse plano aqui em verde. Aí você tem as arestas do diedro. Tá aqui, ó, a aresta desse diedro aqui de um lado, a aresta de outro. Essa seção é perpendicular, tá vendo? O plano é perpendicular à aresta do diedro. Esse corte aqui, ele fez 90 graus com essa reta aqui de cima. Isso poderia não acontecer, né? Claro, se a gente tivesse feito um corte com uma certa angulação que nem esse. Embora essas seções são paralelas, mas o corte ele não foi feito a 90 graus. Então, ele não gerou aqui uma figura de 90 graus nessa interseção. Aqui ele não gerou figura de 90 graus. Então, a seção não foi transversal. Então, se você corta exatamente de forma normal, ou seja, de forma a fazer um ângulo de 90 graus com a aresta, essa aresta da interseção, a gente chama isso de uma seção normal. Ou seja, é quando a seção corta fazendo um ângulo de 90 graus. Certo? Outra propriedade importante, que seções normais de um mesmo diedro são congruentes. Mesma coisa. Então, assim, igual nós fizemos aqui, seções paralelas são congruentes. Se elas são normais, também são congruentes, certo? Se elas são normais, elas são congruentes. É o mesmo caso do de cima, certo? Você está fazendo uma secção a 90 graus, você pegar uma outra secção desse mesmo diedro, ela vai ser ela vai fazer os mesmos 90 graus, então você usa o mesmo princípio lá do paralelismo e os diedros são congruentes. Então, um diedro reto é bem sugestivo, quando sua seção normal é um ângulo reto. Então, pega aqui um diedro. Aí você interceptou, você cortou no meio. Então, ele é um diedro reto, se na interseção ele faz um ângulo de 90 graus. Ele é um diedro agudo
Se na interseção ele não faz um ângulo de 90 graus, essa interseção aqui ela pode ser um ângulo, né? Ela corta aqui e o ângulo que você obtém não é de 90 graus, é menor de 90 graus. Obtuso, né? Se a sucessão normal for um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo com mais de 90 graus. Porque aí onde está? Quando você tem essa seção, esse corte aqui em cima, você pode cortar com o plano e o plano pode ter um ângulo. Então depende de como é que esse ângulo. Se você cortar com um ângulo a 90 graus, vai sair reto. Se você cortar com um ângulo com uma certa inclinação menor que 90 graus, vai sair um ângulo obtuso ou agudo. E se você cortar com um ângulo com mais de 90 graus, vai sair um ângulo obtuso. Então, todos os casos vai depender totalmente do ângulo de inclinação, o ângulo de inclinação do plano que você coloca, certo? São diedros adjacentes. São adjacentes se as seções normais dos ângulos são adjacentes. Vamos lá. Precisa ter, no caso aqui, pelo menos três semiplanos. Então, imagina aqui essa figura, né? Tem o semiplano alfa, semiplano beta, semiplano gama. Aí você cortou, fez uma interseção normal aqui com o plano, em todas as três fazendo um ângulo de 90 graus. Né? Então, dois diedros são adjacentes somente se as seções normais são ângulos adjacentes. Então, você fez o corte aqui com a seção normal e os ângulos todos que vocês obtiveram são ângulos adjacentes. Ou seja, os ângulos estão ali um complementando o outro. Então, esses ângulos aqui eles são ângulos adjacentes, então significa dizer que esses diedros são adjacentes. Trocando em miúdos é fácil entender. É quando você tem assim, você faz um diedro para um lado e um dos lados do diedro é lado de um outro diedro. Imagina aí um livrinho aqui aberto. E esse lado aqui, ele faz um de lá. Então, você tem esse diedro aqui. Você tem esse daqui de dentro. E tem um externo lá fora. Certo? Então, são adjacentes no sentido que são um lateral ao outro. Ou seja, eles são um do lado do outro ali. Então, eles formam os diedros e eles têm seções normais, ângulos que são adjacentes. Ou seja, um ali fazendo complementação, suplementação ao outro. Diedros opostos pela aresta, essa figura. Imagina dois livrinhos, que é nesse mesmo caderno, um do lado do outro, um para trás para o outro. Você imagina, vou fazer a seguinte figura. Faz aqui um desenhozinho assim. Aí vamos fazer outro aqui de costas para ele, vamos dizer assim. Eu uso a palavra de costas, mas não, matematicamente não existe. Aí você tem esse livrinho aqui e esse outro. Aí você vai encostar esse nesse aqui. Aí vai gerar essa figura. Vai gerar justamente essa figura. Essa figura aqui, eles são opostos pela aresta. No seguinte sentido. Essa aresta aqui, que define esses dois aqui, ele está na interseção e define também esses dois de lá.
certo? Só que os lados internos, né, a parte interna dos diedros são, ó, esse aqui é oposto a esse de lá, e esse daqui é oposto ao de cá. Então, eles vão ter seções normais, ângulos que são opostos pelo vértice. Se você cortar aqui se cortar aqui no meio com o plano, vai gerar ângulos que são um oposto pelo vértice. Então, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse. Consequentemente, esse daqui vai ser com esse outro aqui. Certo? Seções que são diedros congruentes, certo? Que é um bissetor e essas medidas. Congruência vem da parte de você concluir quando é que esses diedros são iguais, né? São congruentes, significa dizer que ele tem as mesmas medidas. Né? Como você diz, triângulos congruentes. Eu tenho que um triângulo é congruente ao outro. Então, eles vão ter na sua congruência aquela relação onde você pode tirar que os ângulos são iguais e os lados do triângulo também são iguais. Então, no caso dos diedros, o que, é que você vai concluir? Que eles são congruentes quando uma seção normal de um é congruente a uma seção normal do outro. Veja só, pegam essas duas figuras aí, você está vendo o desenho, a seção normal é a interseção. Então, se você pegar a seção normal e olhar para a interseção dessas duas figuras, você vai perceber o seguinte, né? A seção normal de um é congruente à seção normal do outro. Então, você pegou a seção normal dessa figura primeiro aqui, esse primeiro, você pegou a seção normal, interceptou e obteve essa figura verde aqui, pintada de vermelho. Tem esse ângulo, essa semi-reta aqui em X. Em X e Y tem esse pedaço. Aí você pegou esse outro, né? R', beta', alfa', passou uma seção normal, cortou aqui também obteve essa partezinha verde aqui que é a seção normal. Se essas seções normais são congruentes, já eu fiz a interseção, obtive essa figura, esses lados aqui, eles são de tal forma que eles têm as mesmas medidas, então eu consigo mostrar que essa áreazinha e essa daqui são as mesmas, têm tudo a mesma medida, então esses diedros eles são chamados de congruentes, certo? Aqui tem um conceito importante, é o bissetor de um diedro. Acredito eu que todos vocês devem ter uma noção lá da geometria plana, né? Todo mundo aqui já deve ter visto alguma coisa da geometria plana, sobre a bissetriz de um ângulo, né? A bissetriz é aquele segmento de reta, né? Aquele segmento de reta, e quando ele pega um ângulo, né? Um ângulo, especialmente a gente usa muito isso nos triângulos, né? Ou então em quadriláteros também. Você vai fazer aquelas subdivisões de ângulos, a bissetriz ele divide um ângulo em outros dois com a mesma medida. Então, você pega aqui o seguinte, um semiplano você vai chamar de bissetor de um diedro, se somente se ele possui a origem na aresta do diedro e divide os dois diedros adjacentes e congruentes. Mas, resumindo, se você olhar para a figura da esquerda e da direita, a da esquerda é uma generalização do que está aqui numa coisa bidimensional. Veja só. Você tem aqui esse. Vou fazer a figura de novo. Vou fazer aqui essa figura do jeito que está aqui. Tem o Y, tem o R, aqui tem o X.
Aí eu tenho um ângulo grande aqui, ó. Então, a minha bissetriz, ela vai sair dessa mesma origem R aqui, ela vai passar no ângulo, mas é que ela passa de uma forma especial. Ela passa, certo? Ela passa dividindo esses ângulos aqui em ângulos com a mesma medida, certo? Ângulos com a mesma medida. Então, se você olhar, Z, nesse caso aqui, ela é a bissetriz do ângulo XY. Ou seja, no ponto de vista do diedro, você vai ter essa coisa aqui. Aí você vai colocar um aqui no meio, um semiplano aqui no meio, de tal forma que ele vai formar dois diedros. Esse aqui, esse outro aqui. E, como ele mesmo diz, esse bissetor, que é esse semiplano aqui, ele vai passar por essa reta R aqui. Então, ele possui origem na aresta do diedro, ou seja, nessa aresta R aqui. Se fazer o desenho direito, esse R aqui, ele vai passar. Então, ele tem a origem aqui, né? E ele é de tal forma que divide em dois diedros. Então, a gente tem esse diedro verde com esse outro aqui, e tem esse verde com esse azul mais escuro lá atrás. Então, ele dividiu em dois diedros adjacentes, né, que são um do lado do outro aqui, e congruentes, que têm as mesmas medidas. E quando ele dividiu aqui no meio, a bissetriz, ela formou ângulos com as mesmas medidas. Então, se as mesmas medidas estão aqui, e esse plano cortou bem aqui no meio, então ele vai formar um diedro aqui, congruente a um diedro adjacente. Certo? Para encerrar, tá? Só fazer mais duas coisas. A medida de um diedro, você vai fazer uma analogia à questão dos ângulos. Definir soma de diedros, você vai pegar uma seção normal de um diedro e vai fazer essa relação similar ao que você faz com os ângulos na geometria plana. Você vai pensar assim. Você pega um diedro aqui e corta para uma seção normal, essa seção normal vai cortar fazendo um ângulo alfa aqui, certo? Se nós passássemos uma outra seção aqui cortando esse diedro, certo? Essa outra seção poderia formar um outro ângulo que não fosse 30 graus. Então, você pode pegar esses ângulos e fazer algumas operações, certo? Então, o que é que acontece? A seção normal do diedro, certo? Soma ou diferença dos diedros é congruente à soma ou diferença das seções normais dos diedros considerados. Ou seja, para você fazer essa operação entre os ângulos, você precisa fazer seções normais para gerar ângulos onde você possa trabalhar com esses ângulos, certo? Aí, com esses ângulos nas seções normais, são os ângulos que você opera para trabalhar com as medidas de um diedro. Então, faz sentido você dizer que a medida de um diedro é a medida de sua seção reta, que é através dela que ela vai definir a angulação que você vai trabalhar. Certo? Pronto. Para essa questão de diedros complementares e suplementares, é uma analogia que você faz à questão dos ângulos complementares e ângulos suplementares. Você faz cortes nas seções normais e vai analisar se os ângulos que você fez esse corte são de tais formas que se eles são ângulos complementares ou se são ângulos suplementares. Então, se os ângulos complementares, se chama o diedro de complementar.
Se os ângulos são suplementares, se chama o diedro de suplementar, certo? Tem algumas questões resolvidas nessa sessão, né? Então, vale sempre a pena olhar essas questões resolvidas. A gente pode dar uma olhadinha. Na aula de amanhã, se der tempo, se der certo, eu vou pegar alguma dessas questões e fazer alguma aqui, né, a título de ilustração. Tem uma parte aqui que eu não falei, não sei se vai dar tempo para falar amanhã, se vale a pena falar, é questões das seções inclinadas. A gente viu bastante aqui a seção transversal, no sentido de fazer uma seção reta, uma seção de um ângulo de 90 graus. Mas se esse ângulo não tiver 90 graus, como é que ficam essas interseções? Então, vale a pena falar de secções inclinadas. Então, é quando você vai conseguir cortar sem ter aquela questão dos ângulos fazendo seções paralelas. Essas seções têm inclinação. Então, a gente vai ter esses casos aí também, certo? Bem, enfim, isso aí foi o principal referente a diedros. Tem algumas coisinhas aí, não dá para se fazer tudo, né? Como eu mencionei, vou fazer um resumo do que é mais importante. Na aula de amanhã, talvez eu faça um exemplo ou outro ainda ainda de diedro, de alguns exercícios resolvidos, e a gente fala de triedros, tá? E nós estamos construindo o conteúdo para falarmos de poliedros, certo? A gente trata de entender primeiro o que são diedros, o que são triedros, vamos acrescentando alguns conceitos importantes para que a gente possa trabalhar um pouco mais em cima da geometria espacial com os poliedros, certo? Bem, então, por hoje, eu vou encerrar, certo? Fizemos aí, eu quebrei a gravação em duas, para que eu possa colocar a aula de hoje com duas aulas, né? Aula 1, aula 2, e os vídeos não ficarem tão longos, especialmente para quem perdeu a aula e precisar assistir. Então, quebrado aí também por conteúdo. No primeiro conteúdo a gente falou de lugar geométrico e agora nesse segundo a gente falou de diedros, tá bem? Então, eu vou interromper a gravação e encerrar a aula de hoje para a gente continuar amanhã, tá? Amanhã, muito provavelmente, eu devo começar de 8 para 8 e meia. Em todo caso, se houver algum atraso, não se preocupe, vai ter aula, tá? Vai ter aula, só questões de horário, se não começar tão cedo, mas teremos em torno de 8, 8 e meia, eu estou enviando alguma mensagem dizendo o link, tá bom? Tá certo, professor.